Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais uma semana dos nossos estudos e expectativas do mercado financeiro, gente. Vamos começar aqui mais uma vez, já olhando nosso site, não esqueçam lá, gluxtrader.com.br. Agora, gente, são 5 plataformas com uma só assinatura. Mais de 5 possibilidades, né, gente? Profit, Vector para criptomoedas. Lembrando que agora no Profit também tem Bitcoins, tá? Mas o Vector é uma plataforma específica para criptomoedas, Black Arrow para Forex, Ninja Trader para Forex também e MetaTrader 5 para vocês terem muito mais oportunidades, né? Lembrando, aqui no site fala sobre indicador, tem cursos disponíveis para vocês aprenderem. Além do curso, tem mais bônus ainda para vocês utilizarem o indicador ainda adquirindo a nossa mentoria, além de muito mais produtos aqui embaixo. Calendário econômico, gente, vamos começar pelo calendário segunda-feira. Essa semana tem payroll, mais um mês acabando, mês de abril acabando essa semana, quarta-feira feriado. Então lá começamos já com IGP, Boletim Focus, lembrando, digita no Google lá, relatório Focus, ó, e quem quer entender ver essas notícias, gente, é lá br.investing aqui, tá? Só ir lá até o calendário econômico. Essa semana perguntaram pra gente, então br.investing é o site aqui que eu mostro para vocês. 10 horas e 30 minutos, Receita Tributária Federal do Brasil, depois não temos mais notícias. Então, é um dia sem muita expectativa, sem muita volatilidade. Nas segundas-feiras, até tem dado bons pontos, média de 40, 50 pontos no dólar e às vezes mais de 1.000 pontos no índice. Vamos dar uma olhada para amanhã. Então, na terça-feira, taxa de emprego no Brasil. E lembrando também, acompanhe as notícias que tem, mesmo que seja com uma estrela do dólar, gente, ó, que vão ter ali sobre taxa de emprego ou de desemprego dos Estados Unidos, ó, pedidos de. Não, aqui é pedidos de refinanciamentos. Mas tudo que tiver sobre empregos, ó, ofertas de empregos, isso aqui, gente, é um relatório inicial já para sexta-feira. Então a gente já vai tendo as expectativas para poder ter uma ideia do que vai acontecer na sexta-feira. Que sexta-feira é dia de payroll. Olha lá, quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desempregos, pedido contínuo de desempregos. Então isso aqui tudo vai ser importante para a gente chegar lá na sexta-feira e ter o payroll, relatório de empregos não agrícola, que é um dos momentos mais importantes, assim, todo mês, né? A expectativa dentro dessa notícia sempre é muito grande. Vamos dar uma olhada no gráfico agora, gente? Quem lembra, vou começar pelo índice agora. No último vídeo aqui, ó, a gente já mostra para vocês o que são essas marcações. No último dia aqui a gente projetou o primeiro candle do dia. Vamos fazer de novo aqui, ó. Projetando o primeiro candle dos 5 minutos, ó. Vai lá e projeta de cima a baixo. O que tá abrindo esse monte de coisa aqui? Eu peguei errado, gente. Projeção. Agora foi. Vou aumentar o tamanho para ficar mais visível para vocês aí. Onde nós projetamos aqui o primeiro do dia, já me fala sobre essas marcações também. E aí falei naquele dia, cuidado, porque o gap também é importante. Ó. Depois a gente alonga, eu não projeto ele direto. Alongo ele para ficar mais fácil, para que todo mundo entenda, né? E aí no dia seguinte, ele abriu, gente, ó, e precificou exatamente nessa região. Já abriu precificando exatamente lá no 161,8. Então, vendo como é importante essas regiões? E depois ele subiu. Mesmo que a expectativa fosse de baixa, ele tem um recuo nessas regiões aqui, nessas projeções. Então, no último vídeo lá a gente falou, cuidado com essas regiões, ele vai precisar, às vezes, fechar este ciclo, né? Então, vou apagar agora aqui esta fibra que a gente fez. Vou projetar a deste último dia, no dia 25, que foi na quinta-feira, né? Vamos projetar para cima. Olha lá, chegou no 161,8. Às vezes vai passar, pode passar, porque tem uma diferença pequena entre o à vista aqui e o futuro. 161,8, ele retorna, projeção para baixo, vamos projetar para baixo, o mesmo, nesse dia não tínhamos gap, vou aumentar o tamanho dele aqui. Chegou próximo do 161 e não chegou ao 161, porque este vermelho, essa minha linha vermelha aqui, ó, esta região em vermelho, a gente acompanhou no dia. Eu também achei que poderia buscar, no momento eu esqueci. Tinha algumas pessoas que já tinham essas regiões marcadas. Olha lá, a última vez que tocou foi no dia 18 de abril. Antes disso, gente, só no ano passado, só em 2023, que havia tocar. Então era um suporte muito importante do mercado. Que há muito tempo não chegava o índice, né? Exatamente nessa região. Vou apagar essa Fibonacci de baixo aqui. Vamos para sexta-feira. E olha lá, sexta-feira a projeção do dia. Vou aumentar o tamanho dela aqui, ó. De quinta para sexta, ainda ficou válido lá. O mercado abriu no 161, mais uma vez essa região de 161, e teve um recuo.
recuou nessa região. E depois foi para cima. Vamos marcar projetado do dia agora? Da última sexta-feira, entendeu agora as possibilidades do mercado. Nessa região em amarelo aqui, tenho lá essa referência que eu tenho, gente, que eu fatiei o gráfico. Eu falo para vocês, fatiei aqui, ó, uma fatiada no gráfico, né? Vou botar aqui no diário para vocês verem, ó. Todas essas regiões em amarelo aqui, ó. A referência dela é o dia 30 de janeiro, tá? Dia 30 de janeiro. E aí eu peguei, tira o imã. Dentro dessa região, ó, coloquei uma Fibonacci de preço aqui dentro. Vou aumentar aqui o tamanho também, para todo mundo pegar essa dica. E aí depois eu peguei essa região de Fibonacci e coloquei ela para cima. Aqui. E aí coloquei mais uma linha lá em cima, lá. Vou botar por lado aqui, ó. Mais uma linha lá em cima. Esta aqui, ó, essa Fibonacci que eu tenho aqui, ó, que eu arrastei, ó, é uma Fibonacci dentro de outra Fibonacci, dessa região menor aqui, ó. Aqui. Para mim pegar alguns espaços menores aqui, chegar em umas regiões importantes aqui do gráfico, eu tenho essas regiões já marcadas. Ó, vou colocar ela de volta aqui embaixo, essa Fibonacci, ó. Aqui. Ela me mostra alguns suportes e resistências, às vezes o mercado fica travado nessas regiões, então ela é importante. Fibonacci sempre vai ser importante e ela trabalha, se eu pegar ela aqui, ó, lá de baixo, de cima, vou colocar ela aqui embaixo, ó, me mostra alguns suportes e resistências escondidos no mercado. Olha como chega na região de ouro, que é essas três linhas juntas aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo, ó, é onde o preço mais segura. É onde as principais reversões ou continuidades do mercado são dentro dessas regiões aqui. Então, são importantes. Agora passou para cima, eu só coloco ela lá para cima. E a Fibonacci também. Aqui. A projeção do dia, vou apagar essa de baixo aqui, ó, para a gente ver isso aqui. Vou tirar essa aqui também, ó. Vou tirar ela para a gente projetar que foi a última sexta-feira e entender as possibilidades do mercado. Ó. Projeção para cima e vou projetar para baixo. Isso aqui a gente faz o mercado acontecendo, tá, gente? É primeiro candle do dia para a gente ter essa noção lá. Quando desceu o mercado, vou aproximar aqui de novo. Quando o mercado veio descendo, vou aumentar aqui o tamanho dessas linhas, ó. Veio segurando nessas regiões importantes, 50%, ó, 50%, 50%, chegou a romper e tocou aqui neste suporte, que antes era uma resistência do mercado em dias anteriores, agora virou um suporte do mercado. E aí foi dando continuidade lá para cima. Vou aumentar o tamanho da Fibonacci lá de cima. Lembram lá agora que eu comecei o vídeo falando sobre a quinta-feira, a projeção do dia, né? Olha lá, chega no 161, deu essa segurada em toda essa região aqui, ó, no alvo de 161, ficando acima deste novo suporte aqui, ó, que era uma resistência também, ele precisa romper bem essa resistência. Em amarelo ali, deu exatamente no 161, exatamente nessa região, e ele ficou acima aqui, ó. Ele precisa se manter, o índice se manter acima naquela região, porque a gente ainda também tem o gap, ó. E o que a gente faz aqui? Vou apagar essa região. Alongo o gap com o fechamento do último dia anterior. Lá, ó. Vou puxar ele aqui embaixo e solta. Ó. E olha agora que legal. Essa região aqui, ó, que eu falei, a região de ouro de Fibonacci, vê se não foi ela que realmente estava segurando o preço. Ó. Tá vendo? Com o alongamento do gap. Então ele tem muitas chances de amanhã, segunda-feira, dar continuidade e buscar esta resistência aqui. Essa vermelha, essa resistência aqui, gente, ó, que é dos 50%, era lá do semanal, isso aqui, ó. Pode colocar no diário também, ó. Deixa eu botar no semanal, que acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem aqui. Um S. É desta região, ó. Aqui, ó. Linha de tendência de alta que foi perdida, ó. Uma tendência de alta que foi rompida. Coloquei a Fibonacci de cima para baixo. E ali temos aquela região de 50%. Além, claro, dessas regiões em amarelo, que tem como referência o dia 30, que também são importantes. A Fibonacci já tem há muitos anos, não é do dia 30 que aconteceu, gente, lembrando disso. Não foi no dia 30, aconteceu antes, em 2020. Tracem ela aí e voltem o gráfico lá. Ó. Volta aqui, aqui vai estar no semanal, volta nos 60 minutos. Ó. Não significa que ela foi só no dia 30 que aconteceu essa região, que ela é importante. Ó. Vamos lá para o gráfico de 2020. Ó. Aqui estou no gráfico de 60 minutos.
Olha embaixo aqui, ó, 2020, junho de 2020, ó. Olha como essa região também é importante. Olha as regiões aqui de suporte e resistências do mercado. Ó. O mercado trabalha muito bem dessas regiões. E essa região aqui, ó, quando fica no meio, como por exemplo aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, para identificar mais fácil esses suportes e resistências, eu só coloco uma Fibonacci aqui nessa região. E a região de ouro é onde melhor segura o preço. Tá vendo como é importante essas regiões? Se colocar para baixo, depois que ele veio para baixo, da mesma forma me serve como suporte e resistências do mercado. Então, gente, funciona, tem funcionado há muitos anos, mas a última referência que eu tenho dela de topo ao fundo, tocando exatamente nessas regiões, é a do dia 30 de abril, falando isso várias vezes aqui no YouTube, né? Então, para amanhã, para segunda-feira, para a gente não perder muito tempo, não perder o tempo de vocês, temos esse gap para que o índice possa buscar ainda lá essa resistência. Ó. Que olha aqui, se a gente voltar ao gráfico, vou botar no 15 minutos. Ó. Olha como ele ficou dentro dos 50%, que a gente tem aqui, ó, região em vermelho, 50%. E aqui, essa região que antes era um suporte, virou uma resistência agora também. Então, essa região aqui principal, ó, esse retângulo, olha como segurou o preço entre os 50% da Fibonacci e essa região marcada de amarelo, com referência que eu passei agora para vocês, que é do dia 30 de janeiro. Ficamos aqui, ó, do dia 8 de março, que ele ficou trabalhando nessa região, sobe, desce, subia, descia, até dia 12 de abril. E aqui dentro, posso até colocar uma Fibonacci aqui dentro dessa região, para cuidar melhor do suporte de resistência. Então o índice tem chance de voltar nessa região, porque ele rompeu, deu essa continuidade para baixo, ó, segurou nessa região, conseguiu romper e agora volta para fazer um pullback e pode depois retornar nessa região. Ele vai precisar corrigir depois dessa região ali. Então só tomar cuidado amanhã. O índice pode ter esse viés de alta ainda para o índice, buscar essas regiões de topo lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no ABV também, se há alguma divergência ou não. Os 60 minutos estão bem semelhantes, até o gráfico está um pouco mais comprado. Vamos aqui no semanal, vamos ver o diário. Indicador técnico, ó, o gráfico está mais comprado, subcomprado do que o OBV. Então tem uma pequena divergência aí entre os dois. Vamos acompanhar amanhã, porque provavelmente vai abrir com um gap já, por causa das notícias. E aí, como eu disse, alonguem o gap do último dia anterior. Olha lá, bateu aqui na VWAP. Essa aqui é mensal. Isso, VWAP mensal. Ó, buscou a VWAP mensal. Pode fazer essa correção de novo para depois cair. E olha esse suporte de resistências. Ó. Eu falei do dia 30 de janeiro. Olha como ele fica alinhado em algumas regiões. Ó. No dia 30 ele pegou alinhado lá, no topo e o fundo do dia. Por isso que eu passo essa região de referência. Se ele tiver um outro momento que ele vai ficar alinhado, eu vou passar esse novo momento alinhado do gráfico. Então o índice, gente, ainda tem essas regiões de alta lá em cima para buscar. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Aqui a projeção, já tinha projeção marcada aqui do dia. Ó. Vou aumentar só o tamanho dele, laranja. Projeção do dia para baixo. O indicador mostrou a venda já no primeiro momento lá, ó, dos 5 minutos. Chegou no 161, o mercado ficou lateral. Então a possibilidade foi uma venda boa aqui embaixo, abaixo da VWAP, uma venda ótima. Depois chega no 161, gente, ou ele vai retornar, ó, chegou no 161, ele retorna um pouco aqui, mas esse pouco aqui, ó, opa, tô com a mão aqui segurando, vou apagar um pouco essas linhas já para a gente entender isso. Esse pouco aqui foram 18 pontos, né? 18 pontos nesse retorno dele, depois de uma queda abaixo da VWAP aqui, ó, de 40 pontos até o 161,8. Tá vendo que nessas regiões, eu vou apagar esta FIBO aqui, ó. Eu vou apagar o roxo primeiro, eu vou apagar aos poucos para mostrar para vocês o que é cada um. Esta minha linha roxa era da semanal, a Fibonacci roxa, do último candle semanal. Como perdeu já essa região, vou apagar ele. O índice, o dólar, na verdade, falando do dólar agora, né? Falando do índice ainda. O índice ainda pode estar nessa zona, o dólar, ondas impulsivas de 1, 2, 3, vamos ver se ele vai continuar aqui, gente, ó. Vai ter que fazer uma correção amanhã, né, lá, segurando 50%, a média de 50 períodos do semanal, vamos ver se ele vai só fazer essa correção aqui, para retornar, porque essa semana temos payroll,
E o índice pode buscar aquela resistência que antes era um suporte muito importante e aí depois retornar também. Vamos ver se ele vai retornar naquelas regiões. E aí sim vai nos confirmar que o dólar está numa onda impulsiva de onda 1, 2, onda 3, 4, que pode ser mais complexa, e depois jogar para uma onda 5 e buscar aqui a média de 200 períodos do semanal, média de 200 exponencial aqui do semanal. Vamos retornar para os 5 minutos, mais uma vez. Esta Fibonacci que eu tenho aqui, eu tenho ela como referência, eu vou apagar a projeção do dia, não fica tão cheio. É a minha referência no meu suporte e resistência, que é do dia 14 de março. Dentro dessa região aqui, suporte e resistência, tracei lá em cima e vim dando uma fatiada no gráfico. Agora colocando aqui embaixo. Então o dólar pode sim vir buscar este suporte aqui. Pode abrir com gap, talvez amanhã, nessa região, mas sempre cuidar dessas regiões. Olha como a projeção me auxilia e estas marcações de suporte e resistência também são importantes. Ele está abaixo, fez o pullback aqui no 50%, fazendo um pullback exatamente no 50%, abaixo da VWAP, abaixo da 200, para dar possivelmente uma continuidade de buscar esta região aqui de fundo e depois retornar lá para cima. Então, vamos só cuidar dessas regiões amanhã. Esse suporte e resistência, quando ele rompe, gente, nessa região rompeu, voltou a fazer um pullback, tinha VWAP, segurou um pouquinho mais e deu continuidade. Foi trabalhando muito bem nessas regiões, além da região de projeção do primeiro candle dos 5 minutos. Então, no dólar, ele já está no fundo da projeção, não tem o gap, né? Vou traçar ela de novo aqui. Vou colocar numa outra cor aqui. Olha em amarelo aí. Chegou no 161, fez o primeiro retorno nesta região, retornou, agora trabalhando aqui em ondas ABCs para dar possivelmente uma continuidade lá para baixo. Vamos colocar um tempo maior um pouco aqui. Pode vir a ser aqui também as ondas de 1, 2, 3, 4 e finalizar aqui numa onda 5 aqui embaixo, ondas impulsivas de Elliott. Fazendo esse movimento aqui, onda 1, 2 a 3 mais extensa, onda 4 e onda 5. Vai fazer o famoso fundo duplo aqui, né? Então pode vir a fazer, se as notícias amanhã de abrir com gap, ele pode muito bem fazer essas ondas, dando continuidade, buscando este fundo aqui, que é um suporte do mercado agora, e depois pode corrigir e dar continuidade lá para cima, mas isso pode acontecer até o payroll. Lembrando que terça-feira não temos tantas notícias importantes. Olha com essas regiões que ele segura, lá no dia 12 de abril, e nessa região também ele segurou, não chegou a buscar o suporte. Ele testou a resistência e abriu com gap já, testando lá acima do 38,2 nessa região. Exatamente onde segurou agora aqui. Bem próximo da mesma região ali. Dando um pulo ali naquela região do suporte. Então amanhã a expectativa pode ser que ele busque essa região de suporte. Vamos tomar cuidado com essas regiões aqui. A projeção do primeiro candle do dia auxilia bastante, muito para a gente ter essa ideia de continuidade. Será que o gráfico vai continuar depois daquele ponto ou não? Vale a pena abrir uma operação de continuidade depois que ele tocou no 161? E essa é a resposta quando a gente observa o gráfico dessa forma. Ele pode segurar e pode ficar travado o dia todo aqui nessa região. Então, operar depois que ele chega aqui acaba sendo um risco maior, querer vender depois. Geralmente pode dar continuidade, mas com o toque que ele dá, ele retorna para depois sim dar continuidade. Por isso que é importante essas regiões, tem auxiliado muito, muito nas operações. No dia anterior também tivemos aqui essas regiões, projeção para cima, que ele rompeu. Eu digo que ele pode romper, claro que pode. Mas vou mostrar para baixo, que foi primeiro, ele foi para baixo. Vou colocar aqui, ali. Deu uma violinada muito boa lá para baixo, mas quando passa do 161, a chance dele retornar é muito maior. E aí ele buscou alvos lá de cima. E aí passou muito mais também. Vamos botar aqui, apagar essa de baixo. Isso aqui foi na quinta-feira. Quem não está seguindo a gente nas redes sociais, segue lá. Que eu passei antes a expectativa desse dia. Que o mercado ia descer, ia corrigir, ia chegar abaixo dessa região aqui, do 161, e ele ia retornar e buscar o 161, e ainda buscou o suporte lá de cima, a resistência, né? Que antes era o suporte, buscou ainda mais lá em cima nossa marcação em amarelo. Estão vendo que ela é importante também, ó? Opa, passei um pouquinho dela. Estão vendo como é importante essas regiões? Ó? Foi lá, testou essa região, fez um pullback
e deu continuidade para baixo. Então teve duas oportunidades, né? Uma venda pela manhã até o 161, a compra passou do 161, dando mais pontos ainda, e uma venda de um retorno ali. Mas depois disso, não tinha mais o que fazer. Olha aqui a região de 161, como ele retornou e ficou nessa região. Não tinha mais o que ser feito. Então o mercado, não espere ficar abrindo 20 operações às vezes no dia. Às vezes é uma ou duas oportunidades, gente. E deu. Não precisa ficar o dia todo na frente do gráfico. Então, gente, para o dólar é isso. Para o dólar chegar nessa região de suporte aqui, projetem o primeiro candle do dia. As melhores entradas que a gente pode fazer, ó, o gráfico vai abrir, ó, abrir já com a VWAP. Então acompanhe a VWAP. O indicador deu a venda, está com medo de abrir algumas regiões, ó, tem a média de 200 períodos que ele fez um pullback. Abaixo aqui da VWAP, ó, pode segurar, protege a operação, ó, stop mais curto, que eu vou ter uma segurança de abrir próximo da VWAP. Então stop acima da VWAP, entrada aqui, ó, não tentem vender fundo nessa região, ó, porque eu vou vender o fundo, ele retornou. Depois deu continuidade, mas ele retorna. Às vezes a gente está entrando com um stop mais curto, fica um pouco mais difícil. Então, tentar alinhar o mais próximo possível de algum candle anterior que me mostre alguma expectativa, uma perspectiva melhor do mercado, né? Que eu consiga entrar, mas não aguardar o rompimento somente dessas regiões aqui. Ou eu guardo ele fazer o pullback e depois entra, então. Mas, às vezes, entrar no fundo da operação pode... Eu não consigo proteger, às vezes, tão rápido, né? Por exemplo, eu entrei numa região aqui, ó. Marquei aqui minha entrada, stop, aqui nessa região em cima. Quantos pontos daria aqui? 4 pontos, 5 pontos pelo menos de stop. Entrou na operação positiva, protege, coloca no 0 a 0, deixa ele andando, vai acompanhando barra a barra para proteger o seu capital. A projeção me ajuda nisso, passou do 0, vai lá, se passar do 38, 50%, eu posso proteger já no 38, então eu tenho regiões que eu vou conseguir proteger, saber aonde proteger o meu capital. Passou do 100%, protege, vê se ele vai buscar próximo do 100% e vai protegendo a operação da melhor forma. Certo, gente? Controlem as emoções, cuidem do dinheiro de vocês. Quem ainda não está assinando nosso indicador e não está participando do nosso grupo de estudos e análises diários, onde eu passo suporte tanto individual quanto no grupo, entra no nosso site, chama a gente em algum lugar aí para a gente começar a operar junto. Certo? Um abraço, uma ótima semana.